Olá pessoal, vamos iniciar aqui nossa terceira aula do assunto de função afim, certo? E iniciaremos aí com a correção da atividade 2 e depois daremos continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá? Vamos ver a primeira questão. Dadas as funções abaixo, identifique quais são os seus coeficientes A e B. E nós já vimos isso na atividade anterior, certo? E na primeira função nós temos aí, né, 6x. Quem é o coeficiente A? Nesse caso aqui, né? 6, porque coeficiente de x, né? E quem é o coeficiente B? Nesse caso é zero, porque nós não temos um coeficiente independente, ou também chamado de coeficiente constante. E aí na letra B, né? A função é menos 2x mais 5. Quem é o coeficiente A? Menos 2. E aí atenção a o sinal, né? Nós temos que respeitar o sinal aí para identificar o coeficiente. E o B é o coeficiente constante, também chamado de coeficiente dependente. Aí é o 5. Na questão C, quem é o coeficiente A? Aí é o coeficiente de x, 2, e B, 3. Certo? E na questão D, nós temos menos x mais 7. Quem é o coeficiente A? Nesse caso aqui é menos 1. Porque nós temos x, não precisa representar o valor 1, mas isso fica entendido, que ali é 1x, certo? E aí o coeficiente B é 7. Tranquilo? Questão 2. Dada a função y igual a menos 2x mais 4. Determine o valor de y para cada x apresentado abaixo. E aí a gente já viu questões assim também, uma questão na atividade anterior. E para a gente identificar é o valor da função ou o valor de y. Basta substituir x pelo valor que foi dado aí para ele em cada letra dessa, né? Letra A. Substituindo o x por seu valor, que é 1 aí, como é que fica essa função? Y é igual a menos 2 vezes 1 mais 4. E aí basta resolver, né? Menos 2 vezes 1 é y vai ser 2. Só que nesse caso o jogo de sinal, né? Vai ser menos 2 mais 4. E aí nós temos uma operação de soma, mas aí temos que levar em consideração também um sinal. Sinais diferentes subtrai, diminui, né? E conserva o sinal do módulo maior. Nesse caso é 2 positivo porque o módulo maior é 4. Certo? Letra B. X sendo 2. Aí no lugar de x a gente coloca o 2, né? E aí resolvendo isso, menos 2 vezes 2 é menos 4. 2 vezes 2 é 4, menos com mais é menos. Mais 4, e aí nós vamos ter que y é igual a menos 4, mais 4, 0. Letra C, substituindo agora menos 2 o valor de x. Então a gente vai colocar menos 2, que é da função, vezes x, nesse caso, é menos 2. E aí, como é negativo, a gente coloca aqui entre parênteses. Não podemos manter dois sinais juntos, né? Sem esse símbolo para separar. E o restante da função. E aí nós vamos ter que menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 é 4. Agora o jogo de sinal, né? Menos com menos é mais. Então vai ser menos 2 vezes menos 2 é 4, mais 4 que já é da própria função. Nesse caso, o y é 8. Né? E quando for 4, aí, né, semelhante às questões anteriores, menos 2 vezes 4, mais 4. Menos 2 vezes 4 é igual a menos 8, mais 4. E aqui a gente, novamente, jogo de sinal em soma ou subtração. Sinais diferentes diminui e conserva o sinal do módulo maior. Então, 8 menos 4 é 4, mas é positivo ou negativo? Quem é maior, 8 ou 4? 8, então vamos conservar o sinal do menos. E vai ficar menos 4. Certo? Questão 3. Encontre a raiz de cada função apresentada. Pronto. O que é a raiz de uma função? Ou o zero da função? É o valor de x para que y seja zero.
qual é o valor de x para que y seja zero em cada uma dessas funções. Ou f de x é a mesma coisa que y, né? Então vamos ver. Para a gente identificar qual o valor de x que torna y zero, a gente iguala a zero e vamos ver aqui. Isso é uma verdade. Agora vamos ver qual é o valor de x para que essa verdade seja respeitada. A gente resolve. O valor de x, a gente vai isolar o x aqui e zero. O 6 está multiplicando, ele passa dividindo. E 0 dividido por qualquer valor é zero. Então, nesse caso, para que y seja zero, x também é zero. E aqui nós chamamos então de raiz da função, ou zero da função, né? Vamos ver agora a letra B. Da mesma maneira, qual o valor de x aqui para que y seja zero? Como é que a gente encontra? A gente iguala essa função a zero e aí resolve as operações aqui, utilizando regras de equação. A gente podemos conservar o 5, o menos 2x passa para o outro lado da igualdade, aí passa positivo, certo? Existem outros caminhos para resolver essa função. Se você fez diferente e quer saber se está correto, primeiro que o resultado tem que estar correto, né? Mas qualquer dúvida é só mandar. E aqui, essa função é a mesma coisa que isso aqui. Professor, então por que inverte? Não, inverte porque é comum a gente utilizar a variável do lado esquerdo. Didaticamente, como é comum usar, fica mais prático, certo? Mas poderia resolver de outra maneira também. E aí vamos ver que agora, isolando o x, como é que ia ficar a função? X é igual a 5 e o 2 aqui está multiplicando o x, ele passa dividindo, né? Isso aqui já é aceito como resposta nesse primeiro momento. Em vez de fazer a divisão, pode apresentar dessa maneira aí, uma fração. 5 dividido por 2 é o valor que a gente substituindo aqui em x, o y será zero. Então esse aqui é a raiz da função. E agora, letra C, mesma coisa, igualamos a zero e aí resolvemos, né? E aqui fica mais tranquilo. Passa o 3 para o outro lado da igualdade. Pessoal, aqui ficou sem um sinal, certo? Mas o 3 passa negativo. Nessa função não tem a canetinha para riscar, mas vamos lá. E aí, em seguida, x vai ser igual a 3 sobre 2. Então, façam aí, coloque, acrescente o sinal aqui, que é menos 3 sobre 2, certo? Porque o 3 estava positivo aqui, nesse momento. Para passar ele para depois da igualdade, ele passa com o sinal invertido. Vamos ver a letra D. Qual o valor de x para que y seja zero? Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o quê? Coloca o x para o outro lado da igualdade, x positivo aqui, e isso é a mesma coisa que isso aqui. X então é igual a 7. Para que y seja zero, x é igual a 7. Certo? Vamos lá. Qualquer dúvida você manda aí na aula. 4. Sobre gráficos de uma função afim, marque a alternativa correta. Então vamos lá, já algumas regras no gráfico. E aí, é sempre uma curva, né? É sempre uma reta vertical, é sempre uma parábola, é sempre uma reta horizontal, é sempre uma reta não vertical. E qual a resposta correta? Né? Letra E. É sempre uma reta não vertical. Então vamos analisar primeiro. O gráfico de uma função afim é uma reta. Então a gente já elimina a letra A e letra B, certo? Ou, perdão, letra C. Agora essa questão de não vertical é uma reta e aí pode ser uma reta horizontal, né, paralela ao eixo X, pode ser uma reta inclinada. Agora nunca será uma reta vertical. Isso não representa uma função afim. O gráfico é uma reta, pode ser horizontal, pode ser inclinada, mas não pode ser vertical. Tranquilo? Letra A, questão 5. Né? Dada uma função qualquer, para desenharmos do seu gráfico, podemos realizar os seguintes passos. Marque a alternativa que é melhor descreve. Escolha no mínimo 4 valores
para x, enquanto o valor da função represente os valores de y no plano e trace o gráfico ligando as coordenadas y. Aí nós temos alguns erros, né? No mínimo, para a gente ter uma reta, a gente baixa 2 pontos, né? Então não precisamos de 4 valores de x. Pode ser representados 4? Sim, mas no mínimo 2 já é bastante, então o mínimo não é 4. Encontre valores que representem a função, né, o valor da função que represente y no plano e trace o gráfico ligando as coordenadas de y. Também não é ligando as coordenadas de y, e sim os pontos, né? Letra B. No mínimo, escolha no mínimo 2 valores de x, encontre o valor da função represente os pontos dessas coordenadas no plano e trace o gráfico ligando os pontos representados. Então essa é a questão correta. Porque para qualquer reta nós precisamos apenas 2 pontos, né? Então, escolhendo no mínimo 2 valores de x e identificando o valor dessa função, nós teremos as coordenadas de y. Consequentemente, nós teremos aí 2 para-ordenadas e podemos representar esses pontos no plano cartesiano, certo? Então, aí está a resposta correta. C. O coeficiente linear é. Então, o que é o coeficiente linear? Isso é um conhecimento bem simples e básico, mas muito importante e nos possibilitará interpretar problemas bem mais complexos. Vamos lá. É o valor de y para quando x for zero. E aí é o seguinte, possui o mesmo valor do coeficiente b, que quando x é zero, ele anula aí o coeficiente a, e nós temos o coeficiente b. E geometricamente, né, no plano, é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo y. Então, geometricamente falando, é esse ponto aqui, certo? E é muito simples de ser identificado. Qual é o coeficiente linear? É o coeficiente b, porque a gente vai ter a certeza que naquele valor de b é exatamente onde o gráfico vai cortar o eixo y, certo? E aí vamos ver aí com o conhecimento do coeficiente linear, nós temos algumas questões, né? A reta t, cuja equação reduzida é dada por y igual a x mais b. E a gente já sabe que se trata de uma equação, uma função, né? Uma função afim, certo? Com base no conhecimento possui coeficiente b menor que zero, quer dizer que b é negativo, né? Com base no conhecimento de coeficiente linear, podemos afirmar que o gráfico que representa essa reta é. Então, o que é que a gente vai analisar? Nós iremos analisar aqui b, porque o coeficiente linear é representado pelo coeficiente b. E está dizendo que é menor que zero. Então, nós teremos a certeza que esse gráfico irá cortar o eixo y nessas regiões aqui. Porque a única região que y será negativo. Y é menor que zero. Essas são as regiões que esse gráfico irá cortar o eixo y. E aí fica bem simples. Só existe um dos gráficos que corta nessa região, que é o da letra A. Então, questão correta, letra A. O gráfico corta o eixo y aí no ponto que y é negativo, certo? Vamos ver aí a oitava. A reta t, cuja equação reduzida é dada por uma função aí que é Perdão, pessoal, também ficou faltando aqui o b, cortou, né? Mas é uma função afim, possui b igual a zero, certo? Então, b igual a zero. Com base no conhecimento de coeficiente linear, podemos afirmar que o gráfico que representa essa reta é. Se b é igual a zero, então esse gráfico corta o eixo y exatamente no ponto zero. E onde y é zero? Né? Exatamente aqui, né? Na origem. Y é zero aqui. Então, qual o gráfico que corta o eixo y nesse ponto? É o gráfico C. Certo? Conhecimento aí de coeficiente linear nos possibilita identificar bem praticamente aí, de forma bem eficiente, onde o gráfico corta o eixo y, certo? Então vamos ver aí questão 9. Na verdade a função aqui está correta, que b igual a zero, então fica dessa forma mesmo, né?
Marque o gráfico abaixo, que representa uma função constante. Nós vemos lá função constante. Qual é a função constante? É aquela que o valor de y não muda. É o mesmo durante todo o gráfico. Então vamos ver aí. Nesse primeiro, y aqui nós temos, né, o y e o gráfico vai o que? Desce. Então nesse ponto o valor de y aqui é zero. E aqui nós temos na letra B o valor de y inicial. Ele segue aqui de maneira constante, mas em seguida... Então, esse aqui não é um gráfico de uma função constante. Na letra C, nós temos y que inicia aqui com um valor e, consequentemente, o gráfico representa um valor para y que estaria representado aqui. Então, não é constante. Letra D, semelhante à letra C, y varia, né? No início do gráfico é aqui e depois... Mas na letra E, durante todo o gráfico, o valor de y é o mesmo. Então, é constante. Um gráfico, uma função é constante quando o valor de y não se altera. E o único aqui é letra E. Questão 10. Dos gráficos abaixo representados, marque quais, né, qual ou quais, representam a função identidade. Então, a função identidade, primeiro, ela tem o quê? Ela tem o coeficiente b igual a zero. Então, ela passa pelo ponto da origem aí. Então, nós temos aí as quatro, né? Passa pela coordenada y0. Agora, assim, qual outra característica? Os valores de x são semelhantes aos valores de y. São iguais. Então, o único que temos para representar esse gráfico aqui é o a. Porque, olha, y aqui x é 1, y não seria 1, né? Seria um valor menor. Aqui, y é 1, x é 1, y seria um valor diferente. O único que representa valores iguais está no A, no gráfico A, certo? Duas coisas a observar numa função identidade. O coeficiente B é 0 e o coeficiente A é 1. Certo? E aí a questão 11, que é um pouco parecida, mas trata-se de outra coisa aqui, outra função. Ficou repetido aqui, pessoal, mas no material de vocês. Não, tá certo, é linear. Dos gráficos abaixo representados, marque qual ou quais representam uma função linear. Então, função linear é a função a qual o gráfico, né, passa pela origem, ou seja, o valor de b é zero, o coeficiente b é zero. Nesse caso, todos os gráficos aqui trata-se de uma função linear, todos zero. Esse aqui é identidade, mas também a função é linear porque o coeficiente b é zero. Certo? E agora nós iremos ver a aula 3, que é a continuidade do conteúdo de função. E é o seguinte, vamos ver quais os pontos que nós iremos trabalhar nessa aula, certo? Nós iremos ver o seguinte, análise do gráfico da função afim com interseção com o eixo x e y. Vamos ver que isso também é muito simples, né? Iremos também aprender a identificar um gráfico, o crescimento e decrescimento de uma função afim, né? Crescimento e decrescimento. E o estudo do sinal da função. Vamos ver o que é essas três informações, esses três conhecimentos necessários. E vamos lá, certo? E aí é o seguinte, análise do gráfico da função afim, interseção da reta. E aí, com o eixo y, qual é o ponto em que o gráfico intercepta o eixo y? A gente já viu isso, né? É exato o mesmo valor que o coeficiente b. Então, o valor do coeficiente b é a coordenada em y em que o gráfico corta esse eixo. Tranquilo? Onde o gráfico corta o eixo y é o mesmo valor do coeficiente b. A coordenada y será igual ao coeficiente b. E com o eixo x, né? Com o eixo x é o zero da função.
é a raiz da função. Onde é que o gráfico irá cortar o eixo x? É na raiz da função, aquele valor que nós já fizemos atividades para encontrar. A raiz da função determina exatamente onde o gráfico corta o eixo x, certo? Então, onde y é zero. Tranquilo? Crescimento e decrescimento de uma função, afim. Então, vamos identificar o seguinte. Dada uma função, a gente pode analisar que o crescimento da seguinte maneira. f de x é crescente quando aumentamos o valor de x e os valores correspondentes de f de x ou de y também aumentam. Nós podemos ver aqui o seguinte. x1, aí nós temos aqui um valor para f de x1. x2, nós temos um valor para f de x2. E observe que ele é maior. Aumentamos x, y também aumentou. Nesse caso, x é maior que x2 é maior que x1 e f de x2 também é maior que f de x1. A função é crescente quando o coeficiente a é positivo, é maior que zero, então, ou seja, é positivo. Isso fica bem simples. Quando é que uma função é crescente? Quando o coeficiente a é positivo, a função é crescente. Tranquilo? Visivelmente falando, olhando da esquerda para a direita, é crescente quando está inclinada para cima. Agora percebam, da esquerda para a direita, né? A inclinação é para cima. E agora um crescimento, quando é decrescente, dado uma função, né? Aqui um exemplo, é decrescente. Agora vamos ver o que é decrescente. g de x, que é a função apresentada, é decrescente quando aumentamos o valor de x e os valores correspondentes de g de x ou de y diminuem. E a gente pode ver isso aqui, ó. x1 e a gente aumenta x2. x2 é maior. Porém, o resultado da função é dado da seguinte forma. x1 tem um valor para y e x2 tem um valor para y que é menor. Então, quando aumenta x, y vai diminuindo. Nesse caso, é decrescente. E isso, né, apresentado. x2 é maior que x1 e f de x2 é menor que f de x1. São símbolos bem semelhantes, mas muito importantes. Se você ainda não gera alguma dúvida na hora da leitura, então é necessário exercitar, porque isso aqui nós iremos utilizar para representar aqui o crescimento e também o conteúdo posterior que nós iremos ver, que é o estudo do sinal de uma função. Então, se gerar dúvida, é necessário exercitar para tirar essa dúvida. E uma coisa bem simples, identificar uma função decrescente. O coeficiente a é negativo. Então, a gente já tem a certeza que a função é decrescente. Visivelmente, o gráfico é uma linha inclinada descendo. Da esquerda para a direita é descendo. Vamos ver agora o estudo, né, do sinal da função. O que seria isso? Né? Para a função crescente, nós teremos uma coisa, quando é positivo, será da seguinte maneira. E aí eu botei na legenda, né? Que é o estudo do sinal. Quando é zero? Quando é positivo? Quando é negativo? E é o seguinte. O estudo do sinal será determinado pela seguinte informação. Qual é o valor de x que torna essa função zero? A informação, que é o valor de x, é o seguinte. Para x igual a raiz da função. A raiz da função determina exatamente quando a função ou o valor de y é zero. Então, é nesse ponto aqui específico, que é a raiz da função. E agora, quando é que o valor de y, ou o valor da função, é positiva, ou seja, maior que zero? Quando é? Nesse caso, era para x maior que a raiz da função. Para o valor de x maior que a raiz da função, então o resultado y será também maior que zero. E quando é que y é menor que zero? Quando é que y é negativo? Para o valor de x menor do que a raiz da função. Certo? Esse é o estudo do sinal para a função crescente. E a função decrescente? Né?
Função decrescente nós já vimos que é quando A é menor que zero, coeficiente A. E vamos ver aqui o seguinte, quando é decrescente, y será zero quando x for igual à raiz. Tranquilo, não mudou, certo? Quando x for a raiz, então o valor de y é zero. Mas quando é que y é maior que zero? Quando y é positivo? Para x menor que a raiz. Então veja aqui, para o valor de x for maior que a raiz, ó, y será negativo. E f de x menor que zero, quando é que y é negativo? Para x maior que o valor da raiz. Então, quando x for maior que o valor da raiz, y é negativo, certo? Repetindo aqui, quando x for maior que a raiz, certo? Quando x for menor, perdão, pessoal, ó, quando x for menor que a raiz, é esse trecho aqui, x menor que a raiz, y é positivo. Quando x for maior que a raiz, y é negativo. Certo? Então vamos lá. Nós vimos aqui 3 tópicos de função afim. Análise do gráfico da função afim com interseção com o eixo x e y. E aí, para a gente fazer um resuminho, é o que? Interseção em y, o valor do coeficiente b. E em x, é o zero da função, ou a raiz, que pode ser dado por essa forma. Crescimento e decrescimento de uma função afim, a gente pode identificar pelo coeficiente a. A função é crescente quando é positivo e decrescente quando é negativo. Função do sinal, né? É estudo do sinal da função afim. Qual o valor de x para que y seja zero? Quais os valores de x para que y seja positivo? Quais os valores de x para que y seja negativo? Nós iremos identificar basicamente isso para o estudo do sinal, certo? E aí, pessoal, nós temos agora a atividade 3, que irá trabalhar os conteúdos que já vimos anteriormente e algumas questões que irá trabalhar também esses temas que vimos agora, certo? E aí, resolvam a atividade, boa sorte. Qualquer dúvida, manda aí na aula, certo? Até mais.